Dizem por aí que a leitura não é algo inerente ao ser humano, mas eu quero dizer o contrário disso. A leitura é algo inerente ao ser humano. Já parou para poder pensar nisso? Então pegue seu material e vamos subir o monte. A leitura surge quando o primeiro homem surge. Ei, mas não tinha texto escrito nessa época. Eu sei, mas existia um mundo para poder ler. É até poético dizer isso, né? Ler o mundo, que coisa linda, maravilhosa. É até uma poesia, sei lá. Mas essa fala não é minha, não. Essa fala é de um pedagogo chamado Paulo Freire. É aquele cara das bruxas? Não, rapaz, esse aí é Paulo Coelho. O que a gente está falando aqui é Paulo Freire. Paulo Freire foi um pedagogo que se preocupava muito com o letramento, com a alfabetização, tanto de jovens quanto de adultos. E ele pregava que a gente pudesse ensinar essas pessoas a partir do cotidiano delas. Ou seja, a leitura do mundo antecedendo a leitura da palavra. Então que a gente tem aí uma leitura antecipada das coisas. Por isso eu digo que a leitura é inerente ao ser humano, porque a gente lê tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece. Então se está caindo uma chuva, você sabe o quê? Que vai se molhar. Você fez uma leitura. Então você precisa de quê? Precisa de guarda-chuva. E aí você vai desenvolvendo tudo isso ao seu redor e vai aplicando isso no dia a dia, aplicando isso na sua leitura do texto. E a pessoa vai aprender a ler com isso do seu cotidiano. T de tijolo, B de barro. Não vai falar N de neve para uma pessoa que nunca viu uma neve. E nessa perspectiva de você falar da leitura do mundo, Paulo Freire faz uma alusão à palavra em inglês que se chama word, que se assemelha muito à palavra mundo, que é word. Então você tem word, world, aí tudo junto, e ele começa a chamar em português o nome palavra de palavra mundo, porque você está lendo o planeta, você está lendo o mundo, tudo que acontece ao seu redor. Rapaz, que viagem, viu, véi? Esse negócio de criatividade é uma onda, parceiro. Os caras são doidão, velho. Retomando, apesar de muita gente dizer que a leitura é mecânica, o homem já podia ler o mundo e em certo momento começou a desenhar nas paredes. Igual criança, né? É, igual você, crianção. Ali começava a história da palavra escrita e da leitura como a gente conhece. Inclusive, para poder interpretar esses textos, esses primeiros textos das cavernas, foi necessário muito estudo e muita criatividade para poder você entender aquilo que estava escrito. Se já é difícil entender o que está escrito hoje, com essas letras que a gente conhece do alfabeto, imagine os textos antigos. É um exercício de criatividade o tempo todo acontecendo. Os homens então começaram a morar em grupos. As línguas começaram a surgir. Cada tribo tinha a sua forma de nomear as coisas ao seu redor e a escrita foi se aperfeiçoando. Após os desenhos, hieroglifos, traços e por fim o alfabeto como a gente conhece. Atenção aqui, eu estou desconsiderando as letras orientais, ok? A partir de então, para a gente principalmente, os textos se tornaram muito mais claros. A gente agora poderia saber o que é que se passava na cabeça do autor. E por muito tempo as escolas ensinaram assim, o que é que o autor quis dizer. Só que sobre essa história de o que o autor quis dizer, eu só tenho uma coisa para dizer para você e para todo mundo aí que me perguntar o que o autor quis dizer. Eu não sei. O quê? Ih, ó lá, ó. Professor de português não sabe interpretar o que o autor quis dizer. Sim, eu não sei o que o autor quis dizer. E nem quero saber, se eu quiser saber eu vou perguntar a ele. Ali no texto tem só uma parte do que ele quis dizer. Eu de fato não estou na mente dele para poder tentar adivinhar. E é por isso que na hora da redação a gente não pode deixar o texto implícito, porque eu não estou na sua mente na hora de corrigir o texto. Então você precisa tentar deixar o mais claro possível. A partir daqui o texto começa a ser reconstruído. Então o texto não é um trabalho de 2 mãos do autor, é um trabalho de 4 mãos. O autor que escreveu aquilo que ele disse e já está no papel, e agora é você que está construindo com ele. Você está fazendo a sua interpretação e construindo o texto também. Você é uma espécie de coautor e nem sabia disso. Isso é criatividade, papá. Certa vez um estudioso escreveu um artigo, esse estudioso se chamava Roland Barthes, sobre o ato de ler e o ato de interpretar. O nome desse artigo é
A Morte do Autor, e é facilmente encontrado por aí, inclusive eu vou deixar na descrição para você. O que é que dizia esse artigo? Dizia o seguinte: a partir do momento que o escritor terminou o texto, deu ponto final e ele lançou aquele texto, o autor morre, ele deixa de existir e agora nasce um outro autor, que é você que está lendo esse texto e está fazendo a sua interpretação. Por isso hoje nas escolas a gente não pergunta mais o que o autor quis dizer, mas qual a sua interpretação com argumentos plausíveis para isso. Ó, argumentos entrando aqui de novo, o texto voltando a aparecer. Pense nisso. Essa questão da interpretação é tão individualizada que você vê por aí várias igrejas dando suas interpretações a partir do mesmo texto, que é a Bíblia Sagrada. Avançamos no tempo e agora os textos não são mais só no papel. E já há muito tempo não é mais texto na pedra. Agora a gente tem a internet e a gente tem links e hiperlinks. E a gente tem então textos virtuais que me permitam chamar de hipertextos. O que são esses hipertextos? São textos que geram outros links e que você não precisa mais ficar preso como você ficava a uma página que você virava e voltava o tempo todo. Dentro daquela página você tem link para um outro texto. Então você pode complementar o primeiro texto de um autor com o de outro a partir de um link gerado ali. Então agora a gente deixa de ser simplesmente um leitor e vira um hiperleitor. E eu gosto desse nome hiper porque mostra que a gente transcendeu a barreira da leitura. A gente não tem mais somente aquele texto. Claro, ele ainda existe e vai existir por muitos e muitos anos. Mas a gente deu um passo além. A gente agora pode começar um texto numa linha e terminar em outra página de outra leitura que a gente não sabe como. Dessa maneira vai ser possível linkar, por exemplo, Drummond em um texto com Leminski. Dois tipos de leitura completamente diferentes, mas que podem se casar agora. Então a leitura agora pulverizou e você pode ler absolutamente tudo e interpretar muito mais. Você pode ter muitas opções de criatividade, de interpretação por conta desse universo da internet que nos traz uma porrada de textos, uma porrada de assuntos para poder a gente conseguir fazer essa interpretação. Eu acho isso lindo porque a nossa mente vai ficando maior e a gente vai podendo criar cada vez mais em cima da nossa leitura. Claro, cuidado com as leituras rasas, cuidado com as notícias falsas, cuidado com essas besteiras. Mas para isso que hoje o professor também ainda serve, né? Para ajudar você a selecionar aquilo que vale a pena ler e aquilo que não vale a pena ler. E eu já vou convidando você a conhecer a gente lá no Instagram, no Monte de Letras, para poder a gente dialogar um pouquinho sobre essas leituras que vocês estão fazendo. E quem sabe também eu não possa falar as minhas leituras para vocês, né? E já que eu chamei a atenção de vocês sobre os perigos também dessa hiperleitura, eu quero continuar a dizer o seguinte: cuidado para não cair numa bolha. O que seria essa bolha? A gente lê somente aquilo que a gente quer ouvir. Isso é perigoso. Por quê? Porque a gente deixa de ter empatia e a gente deixa também de crescer nesse âmbito criativo. Quando a gente só escuta uma voz, quando a gente só escuta aquilo que a gente quer ouvir, a gente perde o senso crítico e a gente perde o senso de criatividade apenas ouvindo aquilo que nos interessa. Isso não é legal. Você perde então o título de hiperleitura para ser somente uma leitura, para ser somente mais do mesmo. E isso não é legal, não é isso que eu pretendo aqui. Então se você está seguindo esse canal aqui, por sinal se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, eu já vou convocando você a ler absolutamente de tudo. E como eu disse lá no Instagram, eu estou dando algumas dicas também, beleza? Esse diálogo que a gente está tendo aqui vai nos servir, inclusive, para os próximos vídeos. Por quê? Porque a gente vai falar de escrita criativa. Eu já falei algumas coisas de escrita aqui, já comecei a dar alguns spoilers também. E fiquem atentos que em fevereiro eu vou lançar o meu primeiro e-book falando sobre como escrever sem inspiração. Essa inspiração, na verdade, é criatividade. Então fiquem ligados aqui no canal, no nosso perfil do Instagram. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo para poder a gente entender que você gostou e também para poder ajudar a gente com os algoritmos que começam a entender que o nosso canal é relevante. Então, por favor, ajuda a gente aí. Um abraço para vocês e tchau! Ela era aproveitar
da vida real das pessoas, da vida do cotidiano das... blá blá blá.